Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar orações subordinadas substantivas, tá? Então, lembrando que anteriormente nós vimos as orações coordenadas. Quando é que nós temos uma oração coordenada? É toda vez que eu tiver um sentido completo nas orações, tá? Exemplo, eu fiz o almoço e minha esposa fez o jantar. Quando eu falo eu fiz o almoço, eu tenho uma oração, e minha esposa fez o jantar, eu tenho uma segunda oração, eu tenho um processo de independência sintática de uma oração em relação à outra. Eu fiz o almoço, tem um sentido completo, não é? E minha esposa fez o jantar, também tem um sentido completo. Então, observe que uma oração para ter sentido não depende da outra. Então, aí nós chamamos de período composto por coordenação, né? Que nós temos as orações coordenadas, orações independentes sintaticamente uma da outra. Agora, vamos ver como funciona a oração subordinada, tá? Olha só, eu quero que você faça os exercícios. Então eu vou separar as orações, lembrando que eu terei, né, o número de oração em relação ao número de verbo que eu tiver, porque cada verbo vai indicar, né, uma ação. Então olha só, eu quero é a primeira oração que você faça os exercícios. Vai ser aí a segunda oração. Então, observe que essas orações, elas são separadas pelas conjunções integrantes. Nesse caso aí, a conjunção integrante que, mas eu tenho as conjunções integrantes que e se, tá? Então, olha só, eu quero, primeira oração. Eu tenho o verbo querer, que você faça os exercícios. Que você faça exercício. Segunda oração, eu tenho o verbo aí, fazer, tá certo? Então, observe que para ter um sentido completo, eu preciso do período como um todo, né? Eu preciso juntar as orações, porque a primeira oração, eu quero, não tem um sentido completo. Então, estabelece aí uma relação de dependência sintática. Então, é isso que nós vamos ver, tá certo? Quando eu tenho essa dependência sintática, nós temos uma oração que nós chamamos de oração principal. O que é a oração principal? É a oração que introduz a ideia, que dá o pontapé inicial. Neste caso aí, no exemplo que eu dei anteriormente, eu quero que você faça os exercícios, eu quero será a conjunção, a oração principal. Que você faça exercícios vai ser a oração subordinada, tá certo? Lembrando o seguinte, que a conjunção, ela ficará sempre na oração subordinada, ficará sempre ao lado da oração subordinada, nunca na oração principal, tá certo? Porque eu posso ter também a ordem inversa, aí a conjunção estará, né? Aí a conjunção e preposição poderão estar na primeira oração. Então, olha só, gente, eu tenho aqui as orações subordinadas substantivas, que são aquelas que exercem uma função própria de substantivo. E eu tenho as orações subordinadas adjetivas, que são aquelas que exercem uma função própria de adjetivo. E por último, eu tenho as orações subordinadas adverbiais, que são aquelas que exercem uma função própria de adjunto adverbial. Tá certo? Então, a primeira oração subordinada que nós veremos agora é a oração subordinada substantiva, que vai exercer função própria de substantivo. Então, olha só, vamos pensar no seguinte. Eu tenho em relação a essa função sintática o substantivo exercendo 5 funções, tá? Eu tenho exercendo a função de sujeito, eu tenho exercendo a função de objeto direto, exercendo a função de objeto indireto, exercendo a função de predicativo, exercendo a função de complemento nominal e exercendo a função de aposto, não é? Eu falei 5, mas são 6, desculpe-me, tá? Então, nós temos aí exercendo também a função de aposto. Então, olha só, eu vou colocar um substantivo pardal, né? Um substantivo pássaro. Vamos pegar o substantivo pássaro e colocar isso na análise sintática de período simples, para vocês entenderem melhor. Então, eu tenho aí a palavra pássaro como um substantivo, tá certo? Então, olha só, o pássaro voou.
Quando eu falo pássaro voou, estou analisando sintaticamente, não é de forma simples, eu terei aí o pássaro exercendo uma função sintática de sujeito. Então, uma das funções que o substantivo vai exercer é a função de sujeito. O pássaro voou. Aí eu tenho uma outra função exercida pelo sujeito, não é? Pelo substantivo, melhor dizendo, que vai ser o de objeto direto, tá? Olha, ele quer um pássaro. Ele quer. Quem quer, quer alguma coisa. Ele quer o quê? Então, observe que o verbo querer é um verbo transitivo direto e um pássaro é o objeto direto que está complementando o sentido do verbo transitivo direto querer, tá certo? A outra função do substantivo é de objeto indireto. Ele precisa de um pássaro. Então, olha só, ele precisa de quê? Então, observe que eu tenho aí a preposição de, introduzindo o complemento ao verbo. Não é? Ele precisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? O verbo precisar é verbo transitivo indireto e vai reclamar um complemento, né, com o auxílio da preposição. Neste caso, de um pássaro, nós chamamos de objeto indireto. Tá certo? Outra função do substantivo é a função de predicativo. Então, olha só, o pardal é um pássaro. Então, observe que um pássaro é o predicativo do sujeito pardal. Então, o substantivo também está exercendo função de predicativo. Uma outra função do substantivo é ser complemento nominal. Ele tem necessidade de um pássaro. Observe só, ele tem necessidade. Necessidade é o nome. Necessidade de quê? Então, o nome necessidade está reclamando o complemento. Então, necessidade de um pássaro. Então, de um pássaro será o complemento nominal, complemento do nome necessidade, tá certo? E por último, nós temos o substantivo exercendo a função de aposto. O que é aposto? Aposto é a classe gramatical que tem a função de explicar um termo antecedente, não é isso? Então, olha só. Ele só quer uma coisa, um pássaro. Então, eu estou explicando que coisa que ele quer, um pássaro, tá? Então, nós temos esses dois pontos. Ele só quer uma coisa, dois pontos, um pássaro. Então, um pássaro está exercendo a função de aposto, tá certo? Agora, olha só, como nós fizemos essa revisãozinha aí de análise sintática período simples, vamos então ver como funciona a análise sintática de período composto com as orações subordinadas substantivas. A primeira oração subordinada substantiva que nós vamos ver é a oração subordinada substantiva subjetiva, que é aquela que vai exercer uma função própria de sujeito em relação à oração principal. Exemplo: convém que você faça os exercícios. Eu vou separar as orações. Convém é a primeira oração. E essa primeira oração é a que introduz a ideia, nós chamaremos de oração principal. Que você faça os exercícios. Vai ser uma oração subordinada substantiva. Agora, olha só. Para eu saber se a oração subordinada substantiva está exercendo a função sintática de sujeito, eu vou lá na oração principal e vou verificar se existe um sujeito na oração. Então, olha só, convém. Tem um sujeito na oração? Não. Mas tem que ter, porque os termos essenciais da oração é o quê? Sujeito e predicado. Não é isso? Então, tem que ter um sujeito. Então, se não há sujeito na oração principal, a oração subordinada vai desempenhar essa função. Então, a oração subordinada, né, eu chamarei de oração subordinada substantiva subjetiva, porque na primeira oração, que é a oração principal, eu não tenho sujeito. Convém que você faça os exercícios. Convém, oração principal, que você faça os exercícios. Oração subordinada substantiva subjetiva, porque eu não tenho o sujeito na oração principal. O outro exemplo é necessário que você faça as atividades. Então, a primeira oração é necessário, vai ser a oração principal,
que você faça as atividades segundo a oração. Então eu vou na oração principal para saber se eu tenho sujeito. É necessário? Tem sujeito? Não, não tem sujeito. Então a segunda oração ela vai desempenhar a função própria de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Não é porque está exercendo função de sujeito da oração principal. Agora olha só, gente, observe que eu falei o seguinte: é necessário que, é importante que, é evidente que, toda vez que a oração principal for iniciada pelo verbo ser, nós teremos a oração subordinada desempenhando a função de sujeito, ou seja, a oração subordinada será substantiva, subjetiva. É um macete, tá certo? Agora vamos para uma outra oração subordinada substantiva. Olha só, eu quero que você estude. Eu quero, primeira oração, não é? Então é a oração principal porque está iniciando a ideia, né? Dando pontapé inicial à ideia. Que você estude, vai ser aí a segunda oração, aí nós vamos analisar. Olha só, primeira coisa que eu vou ver, se eu tenho um sujeito na oração principal. Olha só, eu quero, quem é que quer? Eu já tenho um sujeito na oração principal. Isso quer dizer que a oração subordinada substantiva ela não vai exercer a função de sujeito, porque eu já tenho um sujeito na oração principal. Aí eu continuo, tá? Na oração principal. Eu quero, quem quer alguma coisa. Eu quero o quê? Observe que o verbo da oração principal está reclamando um complemento, não é isso? E esse complemento que o verbo da oração principal está reclamando, ele não está chamando o complemento com preposição. Olha só, toda vez que eu perguntar o verbo o que e quem, isso quer dizer que eu terei um verbo transitivo direto. E o complemento a esse verbo eu chamarei de objeto direto. Então, olha só, eu quero que você faça os exercícios. Eu quero, oração principal. Quem quer alguma coisa. Então, toda oração subordinada vai desempenhar uma função própria de objeto direto do verbo transitivo direto que está na oração principal. Aí eu terei o quê? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá certo? Aí vamos para o próximo exemplo, não é? A próxima oração. Então, olha só. Eu preciso de que você volte logo. Então, a primeira oração, eu preciso, vai ser a oração principal porque introduz a ideia. A segunda oração, de que você volte logo. Observe o seguinte, eu tenho aí um sujeito na oração principal, não é? Então, eu sei que não vai ser uma subjetiva. Agora, olha só, eu preciso. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? Toda vez que eu pergunto ao verbo significativo, de que, de quem, a quem, eu terei um verbo transitivo indireto. E um complemento que vai complementar esse verbo será chamado de objeto indireto. Então, o que eu tenho aí? Eu terei uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por quê? Porque toda oração subordinada está desempenhando uma função de objeto indireto, tá? Do verbo transitivo indireto que está na oração principal. Tá certo? Então vamos para a próxima. Então olha só, eu tenho necessidade de que você volte logo. Então, a primeira oração é eu tenho necessidade, né? A oração principal, de que você volte logo. Oração subordinada, não é isso? Então, vamos ver qual é a oração subordinada. Olha só, eu já é o sujeito, então eu sei que eu não tenho uma subjetiva, não é? Quero, opa, o verbo está reclamando do complemento, né? Aliás, eu quero não, eu tenho, não é? Eu tenho, está reclamando do complemento. Mas eu tenho o quê? Necessidade. O próprio complemento, né, que o verbo está reclamando, está na oração principal. Eu tenho necessidade. Eu tenho o quê? Necessidade. Necessidade já completou o sentido do verbo. Então eu continuo. Necessidade de quê? Não é? Então, olha só, eu tenho necessidade que você faça exercícios. Então, eu tenho necessidade de quê?
de que você faça os exercícios está completando o sentido de um nome da oração principal. Então nós teremos o quê? Uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tá certo? Então, olha só, vocês podem observar que tanto a oração subordinada substantiva objetiva indireta, quanto a oração subordinada substantiva completiva nominal, são introduzidas por uma preposição. A diferença é que a objetiva indireta complementa o sentido de um verbo transitivo indireto. E a completiva nominal complementa o sentido de um nome que está na oração principal. Tá certo? Continuando. Olha só. A verdade é que ninguém quer estudar. Então, olha só. A verdade é a primeira oração será chamada de oração principal. Que ninguém quer estudar vai ser a oração subordinada, não é? Então eu vou analisar, olha só, a verdade é, lá no final da oração principal eu tenho um verbo de ligação, não é? Que é o verbo ser. A verdade é. Então qual é a função do verbo de ligação? O verbo de ligação só tem uma função, que é ligar o predicativo ao sujeito. Então, se eu tenho no final da oração principal um verbo de ligação, isso quer dizer que a oração subordinada será substantiva predicativa, porque estará exercendo uma função própria de predicativo do sujeito da oração principal. Tá certo? E por último, nós vamos ver aí o seguinte. Olha, só quero uma coisa. 2 pontos. Que você fale a verdade. Então, só quero uma coisa, vai ser a oração principal. Que você fale a verdade, vai ser uma oração subordinada, não é? Agora, olha só quero uma coisa. 2 pontos. Eu estou explicando que coisa é essa. Então, neste caso, está exercendo uma função de aposto. Então, eu só quero uma coisa, vai ser a oração principal. Que você fale a verdade, vai ser uma oração subordinada, substantiva, apositiva, porque está exercendo função de aposto em relação à oração principal. Correto? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo. Tchau!